Hello, Boilers! Hoje eu tô aqui com duas personalidades que fizeram muita, muito peso, deram muito peso pro jogo. A gente tem uma pessoa, a Agnes, maravilhosa, que foi uma pessoa que começou toda acelerada no jogo, e conforme o jogo foi acalmando, ficando mais tranquila, ganhando aí, ó, um apelido de plantinha da edição. E temos também o Lucas Reizinho, que começou ali, já diferente da Agnes, tá? Ele começou bem apagadinho, mas daí ele foi evoluindo no jogo. Fez uma apresentação incrível pro Limp Sync, que, gente, confesso que invejei aquela apresentação, meu Reizinho. Eu queria que vocês dessem um oi aqui pra gente. Oi, oi, gente, como é que vocês estão? Oi, gente, como vai? Nossa, Agnes, uma coisa que a gente tá assim, olha, desde o começo do jogo, são coisas que é a cara da Agnes. Agnes, o arroto. Gente, vou explicar para vocês o arroz. Eu tenho uma facilidade enorme de arrotar e falta de vergonha também. Só que o meu arroto ele vem naturalmente. Ali no meu vídeo de apresentação, eu falei assim, gente, o que que eu vou fazer para chamar atenção para o meu vídeo ali ficar marcante, né? Bom, eu tenho esse talento de arrotar, mas ele é natural, ele tem que vir assim no momento certo. Eu demorei muito, muito, muito para conseguir aquele arroto assim, ó, lindo, perfeito. Eu tava pensando que você ia soletrar um abecedário aqui pra gente, arrotando. Ele tem que vir assim, quando ele vem, eu solto. Não adianta forçar, que senão E as ele pererecas da Agnes? As pererecas da Agnes. as famosas pererecas da Agnes. Esse é o apelido que eu ganhei da minha mãe e tem um significado muito importante, assim, muito essencial assim na minha vida. Eu tenho duas irmãs, então somos em três mulheres, três meninas, e ela deu esse apelido assim pra gente. Claro que é referente à genitália, né? Perereca, mas também tem esse lado mais carinhoso de ser minhas pererecas, as minhas pequenininhas, as minhas meninas sapecas. Então eu Pô, fiz essa Agnes, tatuagem. você é menina, senão seu apelido ia ser um outro nome. Os cacetinhos da Agnes. Nossa, Ô, Ricardinho, vem cá, vamos falar um pouco de Oi, monarquia agora. bora, bora, vamos. Lucas, você desde o começo do programa vestiu esse personagem de rei, era príncipe ou era rei, alguma coisa que ficou e mudou no decorrer? Foi Conta pra assim, ó, gente. eu criei esse personagem, né, de príncipe, e o público, carinhosamente, começou a me chamar de reizinho, né? E tudo que é no diminutivo, eu acho legal, né? Fica uma coisa assim, fica fofo. E aí, eu abracei isso do público, né? As pessoas dentro da minha bolha falando reizinho, 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 e eu achei interessante, achei legal, né? E eu acho que um gesto de carinho da minha parte foi abraçar isso. Eu falei assim, então vai ser príncipe e reizinho, né? Muitos começaram a me chamar de reizinho, então ficou difícil para mim contrariar isso, né? Então eu abracei isso do público, aí ficou príncipe e reizinho. Ah, não, não, ficou legal. Nós tivemos a honra de ter uma pessoa da monarquia na bolha esse ano, né? Ô, Lucas, você sabe que ano passado o Burger King interagiu em alguns episódios da bolha, né? Poxa, E, e, eu, e é, eu fui- e eu juro que eu tinha na minha percepção assim, eu falei, cara, se o Burger King interagir esse ano, vai ser o ápice do negócio, porque o Lucas tá dando nome. com certeza seria um ótimo marketing, né? Daria tudo Você certo. acompanhou a bolha no ano passado? Você chegou a ver essa interação com o Burger King? Eu não cheguei a ver, não. Eu cheguei a ver algumas partes assim do reality, mas dessa parte da interação não. Mas ainda dá tempo ainda deles Foi bem interagirem. despretensioso, então. Oi? Foi bem Sim, despretensioso. sim, 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 sim.
Agnes, uma coisa que eu queria falar aqui com você. Você foi uma pessoa muito querida durante o jogo. A gente viu ali que quase não teve embate com ninguém. Foi uma pessoa muito fofinha, que a gente diz, né? E encantou também o chat. Eu queria mandar aqui um beijo especial hoje pro Douglas, porque o Douglas ficou encantado, alucinado pela personagem da Agnes. Eu também vou mandar um beijo aqui pro meu admirador secreto, nem tão secreto assim, meu admirador, né? Que foi um fã, assim, espontaneamente. A gente conversa bastante lá no Instagram, no chat da bolha, né? E assim, a minha fofura é só assim mesmo, gente. É, eu tentei ter um bom relacionamento com todo mundo, mas a Agnes, no mundo físico, também é assim, também é fofa, também é compreensiva. Descobri que eu tenho voz de ASMR, que foi uma descoberta, realmente eu não sei. É uma coisa que pediram bastante no chat. Eu queria um canal. Como eu não ganhei o prêmio, né, vai ser difícil comprar os equipamentos, né, os microfones, mas eu vou tentar, gente. Vou apostar nesse nicho aí. Já em contrapartida, o Lucas, desde o começo do jogo, mesmo não aparecendo muito, ele sempre criou uma inimizade aqui com a galera. Mas o Lucas, ele também tem esse negócio doce, fofo. Eu queria entender esse 2 pesos e 2 medidas, porque assim, a Agnes foi fofa e ninguém quis brigar, e ela ficou isso, essa tranquilidade. E o Lucas também, muito fofo. Mas a galera pesou em cima. Eu não entendo, Lucas, o que você acha que aconteceu? Eu vou falar assim a maneira como eu enxerguei, né? É, Quando eu criei esse personagem, eu sabia que ia chamar atenção, porque vamos concordar, né? Colocar uma coroa na cabeça e colocar uma capa gera destaque, né? Isso todos nós podemos concordar isso. E eu sabia que eu ia ser alvo, né? Que eu ia ser alvo de crítica. E só que eu falei assim, não, eu vou escolher esse personagem justamente para poder chamar atenção. E eu acredito, né, que chamou muita atenção, né, a ponto de, logo no início, os participantes fazerem eu de alvo, por questão de estratégia. Porque ninguém vai fazer uma pessoa de alvo que é fraco, que eles acreditam que é fraco. Então, eu acreditei sim que eu era um personagem muito forte. E desde o início eu sempre fui muito alvo, né? E só que inicialmente eles faziam, né, os participantes e outras pessoas de alvo por questão do game, isso é natural do game. Só que eles criavam também narrativas, né? Então, eram narrativas que, às vezes, se você analisar por um certo ponto, não é uma verdade, né? Por exemplo, eu fui chamado de planta no início. Aí eu falei assim, bom, então, já que tu sendo chamado de planta aí, né, eu vou me mostrar mais, e foi o que eu fiz. Aí falaram que eu não tinha carisma, né? Aí eu falei, não, vou tentar provar pra galera aí que o ponto deles, que eles estão falando de mim, não é verdade. Aí eu fiz o quê? O lip sync, né? Eu diverti a galera, as pessoas se animaram, as pessoas riram. Então, eu comecei a criar uma narrativa de mim, né? Eles criaram uma narrativa para tentar me tirar do game e eu criei outra narrativa de que eu sou incrível, eu sou o melhor, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa legal. Então, eu acredito que eu fui alvo aí por eu ser um personagem muito forte, né? A gente vê que a autoestima de um rei é incrível, né? Tem que Nunca ter se autoestima. compara. Não pode baixar a cabeça, senão a coroa cai. Tem que ter Senão a autoestima. coroa cai, exatamente. Mas você sabe que assim, Lucas, eu acho que falando em jogo, tá? Eu sou uma entusiasta de reality e não é Sim, só sim, sim. bolha, todos que eu posso ver, eu tô vendo. Ai, eu também, Pô, viu? não é, Agnes? Nossa, é muito coisa de fifi, não é? Não é? Eu adoro esse meu lado fifi. E assim, sabe o que eu vejo nas histórias? É, eu acho que se tivesse uma junção de Agnes com Lucas, tinha tudo para ser uma Juliette. Por quê? Exatamente. Porque é aquela pessoa querida que está sendo atacada, mas que não fala, que está vivendo, que está sorrindo. Isso seria a junção dos dois. Mas vamos falar individual agora. A Agnes, ela era essa pessoa querida que todo mundo amava, que ninguém imaginava que iria para um estouro assim do nada.
mas ficou quieta, se calou, se rendeu, não lutou por ela. E já o Lucas lutou demais. Exatamente. Porque o Lucas, ele pegou, ele incorporou o papel de Juliette e ele falava. Não, porque eu sou a Juliette da edição. Gente, a vítima da edição não fala que é a vítima. Ela Exatamente. se cala. Então, acho que se tivesse um pouquinho dos dois e fizesse uma junção de Majin Buu aí, vocês dois Uhum. ficariam. Teria dado mais Será certo, que né? teríamos um participante perfeito se a gente juntasse Eu assim? acho que seríamos um participante perfeito. Eu acho que sim, hein, Agnes? Eu Briga acho na que sim. medida, briga na medida, se impõe na medida, não se vangloria, porque o Lucas se Uhum. vangloriou demais, Lucas. Muito. Teve um momento ali que eu falei, cara, ele realmente acha que tá na Inglaterra, os guardas estão com os cavalos do lado dele. Mas, E ele, Ká, sabe por que que eu fiz isso? Não é que eu sou o melhor, entendeu? Porque eu sou ser humano, né? Eu tenho as minhas inseguranças, né? E eu tinha consciência do que eu estava falando. Mas eu fazia isso porque desde o início realmente estava sendo duramente atacado, né? Realmente eles viram aí que eu podia ser um participante muito bom no game e em todo momento eu tinha que me defender. Entendeu? foi um Então, escudo. um escudo. O tempo todo, se você analisar, né, não foram um ou dois ou três, mas uma galera, assim, sabe? Então, eu comecei a ficar perdido em relação a isso. Falei assim, gente, eles estão me atacando demais, o que que eu vou fazer? Aí foi na hora que a única estratégia que eu pensei foi, não, eu vou tentar criar minha narrativa, né, para ver se o público enxerga o que está acontecendo, Foi um né? escudo, então. O meu escudo, essa questão de eu ser vítima, essa questão de eu ser o protagonista, isso foi uma estratégia. Porque aí você falou, Lucas, se você não falasse, talvez eu estaria indo muito longe. Esse negócio de É, falar, sabe, que eu sim, disse. exatamente. Eu vou ser muito sincera para você. Sim, Eu tinha essa percepção, sim, que as pessoas metiam para cima de você, sim. mas eu também vi o Lucas apagado, mais caro, depois do lip sync. Que foi aquilo? Mudando de ângulos, lugares. Eu falei, cara, não, sabe? Uma pessoa sem carisma, uma pessoa que é planta, uma pessoa que é tudo isso que a galera tá falando. É isso. Exatamente. Foi Exatamente. incrível. Eu gostei muito. Eu acho que eu vou até reproduzir para ver se passa em algum momento do programa, porque aquilo foi espetacular. Tem que reproduzir, gente. Aquilo que é bom tem que ser reproduzido aí. Eu também por mais que eu fiz, gente, mas eu ri bastante. Eu falo assim que eu ri. Eu fiz mesmo para mim dar risada, para animar a galera, para divertir. E eu acho que deu muito certo, né? Porque eu vi a galera dando risada, fazendo meme aí. Foi algo bem divertido mesmo. É aquilo que a gente fala, é usar o limão na limonada, né? Você adotou esse negócio de eles me chamaram de cobra, eu me pintei de cobra e Tem que ser assim, gente. A gente tem que tava tudo utilizar aí certo. as nossas defesas, né? E eu sou um tipo de pessoa que aquilo que as pessoas falavam que eu era, né? Eu ia lá e fazia a mesma coisa também. Ah, você é sem carisma, né? Aí eu ia lá e abria o sorriso, né? Então, a gente tem que dar para as pessoas aquilo que eles estão pedindo, né? Ah, você é As pessoas planta, elas então. precisam, as pessoas precisam entender só uma coisa. Não é porque as pessoas falam que você tem carisma e você ri alto, que todo mundo que tem carisma tem que rir alto. Não é porque as Exatamente, pessoas, sabe, cada um no seu quadrado. É isso, eu acho que exatamente, o sol brilha para todo mundo tem lá a sua exatamente. dose de carisma, a sua dose de egocentrismo, porque todo mundo é egocêntrico. Gente, vamos falar a verdade, tá? Verdade. Todos nós somos. Essa galera que tá no jogo ainda. E eu vou falar para todo mundo. Ah, porque queria aparecer demais. Ah, porque era egocêntrico. Ah, porque se sentia. Ah, porque isso. Ah, porque aquilo. Vocês estão no lugar errado. Vocês não têm que jogar então. Porque vocês têm que afundar, fazer um buraco no meio da terra e entrar então. Porque vocês estão aí para se mostrar. Vocês estão aí para ser egocêntrico. Vocês estão aí para defender o seu. Então é isso. Exatamente. Cada um tem a sua arma. Não é defendendo os que estão aqui e também alfinetando os que estão lá, entendeu? Porque o que às vezes as pessoas se perdem muito no jogo. Gostam muito de Exatamente. apontar o erro de uma pessoa, mas esquecem que talvez o mesmo erro delas era muito pior.
Exatamente. Eu analiso isso como eles fazem isso porque não tem argumento, né? Então, por exemplo, eu não vi que eu fiz algo assim para deixar a galera desconfortável ou algo do tipo, né? Eu vi que o que eles utilizavam de argumento era realmente isso. Eles queriam tirar as pessoas que eles achavam bom no game, né? Sim. Então, eu não tô falando só de mim, eu tô falando de outras pessoas também, porque eu vi que outras pessoas que saíram, eu falei assim, caramba, meu, mas essa pessoa tem tantas qualidades, essa pessoa é uma pessoa boa, né? Eu vou citar um exemplo aí, né? Não sei como as pessoas enxergam, cada um enxerga de uma forma, né? Mas, por exemplo, eu admirava muito e via muitas qualidades no Marmotinha, né? Então, eu via que ele era uma pessoa assim, para mim ele era uma pessoa forte, e ele estava sendo muito atacado, né? Eu não sei por ele ter bastante seguidores ou por ele ter uma boa influência, enfim. E eu comecei a enxergar, falei assim, bom, acho que as pessoas estão atacando ele por ele ser uma pessoa forte no game, né? Agora estão fazendo isso com a Estrela, né? A Estrela é uma participante muito, na minha opinião, tá? A Estrela é uma participante muito boa no game, né? Tem muitas qualidades, uma pessoa aí. E agora estão fazendo isso com a Estrela por quê? Porque é um bom participante, entendeu? Essa é a minha opinião. É que os lírios do campo não aguentam o brilho alheio, né? Tipo isso. Exatamente. Agnes, qual é essa percepção que você tem das atacadas, das alfinetadas, dessa galera que não consegue aceitar que outros seres humanos habitam e respiram na mesma terra que elas? Ai, gente, assim, cada um tem a sua personalidade, né? Tipo, é, é difícil, assim, dizer, porque se eu não fosse, sei lá, se eu fosse uma outra pessoa, barraqueira, caçar treta, cavar ali o pênalti só pra ter enredo ali, eu não estaria sendo eu, sabe? Então, as pessoas confundem muito uma pessoa que dá entretenimento com uma pessoa barraqueira, né? Entretenimento é igual a barraco, treta, e Isso aí você tá me ofendendo, porque eu sou uma pessoa barraqueira. Mas mas é que assim, tem lógico o que você falou. É a pessoa que não é ela, ele está forçando ser. Eu sou assim na vida. Então, exatamente. eu sou a pessoa que eu sou assim na vida, entende? Acontece. Eu não Aí, ó, sei a diferença. existem vários tipos de personalidade, entendeu? Então, ser barraqueiro, ser quietinho, ser fofinho, tudo isso faz parte da personalidade. Você pode ser carismático dentro dessas personalidades. Então, não é só o barraqueiro que é carismático, e não é só o fofinho que é a planta. Você pode ser várias coisas. Não, mas teve um momento ali, teve um momento que você falou uma coisa que eu achei bem interessante, que você também pegou esse personagem para você. O pessoal Uhum, começou a te chamar de planta, você realmente planta. Tá tudo certo. Eu faço fotossíntese, eu brilho, eu trago ar para a população. É isso. É isso, não tem como você fugir do que você é. É isso que as pessoas precisam entender, é o que eu falo. Se as pessoas começassem a viver um pouco da vida, sim, seria um lugar um pouco melhor. E talvez não estaria nesse caos que a gente vive hoje, porque não é? se você aceitar um coleguinha como ele tá tudo certo. E assim, serve para esse meu amigo, bem, serve, amém, que fique para lá, que Deus abençoe, mas aceite, simples, sabe? Exatamente. E me fala aqui, falar com o Lucas. Lucas, Ela- o que você mudaria no seu jogo, assim, para continuar? Ou você não mudaria porque você é isso e tá tudo certo? Me conta. Bom, eu acredito, né, que, gente, assim, eu fiquei muito feliz, né, por eu ser quem eu fui, fiquei muito satisfeito e eu me esforcei. É muito difícil você jogar com verdade, é muito difícil, mas eu esforcei ao máximo, sabe, para mim tentar ser uma pessoa assim mais verdadeira dentro do game. E eu acredito que, com base no que eu fui, eu não mudaria nada, porque eu fui exatamente aquilo que eu quis ser. Então, fui uma pessoa que
eu, na minha visão, fui uma pessoa boa com os participantes, né? Tentei gerar entretenimento para o público de uma maneira divertida. Eu criei estratégias, né? Uma delas foi ter um personagem aí para chamar atenção. E eu fiz o meu melhor. Então, eu acredito que, com base nisso, eu não mudaria nada, né? Estou satisfeito em relação ao que eu fui. Segui com a minha verdade, né? Teve pessoas aí que pediram, teve um participante aí que pediu para mim tirar minha coroa, então, para mim tirar minha capa, e eu falei assim: não, essa é minha verdade, eu quero ser assim e eu vou lutar para ser assim. Eu Mas não me você que vai importo. comprar pão desse jeito, Lucas? Oi? Não. Não, o Ah, é Reizinho só não vai verdade comprar dentro do pão. jogo, então. Dentro do game, dentro do game. Isso daqui foi uma Viu? estratégia dentro do game. Mas eu acho que é uma atitude muito corajosa, tá, Lucas, de você realmente criar uma identidade ali. Não é vestir um personagem, é criar uma identidade. Você Exatamente. criou para chamar atenção e você assume que vai chamar atenção e tá tudo certo. Porque se você não tá para Sim, chamar atenção, você poderia estar deitado na sua cama em posição fetal, exatamente. chamando a mãe, tava tudo Exatamente. certo. Exatamente. E também eu comecei a receber. Eu não sei, né? Cada um enxerga de uma forma diferente. Mas quando eu recebia críticas em relação a isso, né? Tanto de participantes ou de outras pessoas, isso me motivava mais a eu ser quem eu sou, né? Então isso me fortalecia. Entrava ali o meu amor próprio por mim. Então eu pensava assim, bom, não estou fazendo nada de mal para ninguém. Se as pessoas estão se incomodando, né? Isso vai me fortalecer cada vez mais para mim lutar pela minha verdade e para mim ser quem eu sou. Né? Então, porque eu sei que eu sou uma pessoa feliz, que eu sou uma pessoa alegre, então eu não estava vestindo, né, a roupa que as pessoas estavam dizendo que eu era. Então, eu cada dia mais me fortaleci mais, né? Então, foi para mim uma ótima oportunidade de me autoconhecer, saber quem eu sou, né? E quando as pessoas elas te julgam, elas te criticam, isso te dá mais força de você ser quem você é, né? Ah, eu também adoro uma crítica, porque eu gosto de estambar em cima. Ô, Agnes, e você? Me fala, o que que você mudaria no seu jogo? Você não mudaria? Eu vou te dar só uma sugestão, tá? Você perdeu a oportunidade de aparecer com uma samambaia na cabeça. Ai, eu. Uma perereca também na cabeça. Você já pensou? Olha, eu acho que eu faria o mesmo, sabe? Nossa, porque o meu objetivo na bolha, gente, era comigo mesma, era pessoal. No meu discurso de eliminação, eu disse isso, né? Que mais do que ganhar o título de vencedora da bolha, eu queria brincar, eu queria me desafiar, eu queria conhecer gente nova, eu queria perder a vergonha de falar na câmera. É, Gente, durante esses meses, esse mês, né? Essas semanas, o pessoal aqui em casa, minha irmã, meu pai, minha mãe, me ajudaram demais para fazer as provas. Tive que sair assim do meu mundinho, né? Do Então seu foi muito. mundinho digital? É, e enfim, fazer essas provas malucas, só o VH poderia inventar. Então, o objetivo era comigo mesma. E esse objetivo eu alcancei. Eu sou muito mais confiante com a minha imagem. Se alguém me chamar de planta, eu consigo também contornar a situação. Me. Agnes, mas não te cortando aqui, mas eu preciso falar uma coisa Hum, antes que a gente fuja desse assunto. Vamos lá. Mas eu queria alfinetar os participantes de novo, mais uma vez que hoje eu tô aqui para alfinetar essa Hum, Boa, boa. Vamos alfinetar quem tá lá ainda, porque tem muito jogo ainda rolando, tá acabando, mas tem muito jogo rolando. sim. E tem Então, muita gente, hein? essa galera precisa acordar para a verdade, tá? Eu vi muito jogador entrando brifado, entrando tentando fazer o que os participantes da outra temporada fez, entrando tentando se vestir com um personagem que não é.
Então, nesse mundo de mentira, vale muito mais quem é de verdade. Às vezes saiu gente que não deveria ter saído, porque lá dentro tá cheio de gente que ainda dá tempo de acordar, mas ainda não acordou e tá tentando fazer um jogo de conveniência. Pronto, falei. Olha, Exatamente, olha essa concordamos aí. canetada. Falou tudo. Canetou. Hoje eu tô afiada. A cascavel tá aí. Mas é isso, gente, ó. Eu queria saber, assim, como foi a questão de convivência com vocês? Qual a personalidade, vamos falar de pessoas, personalidades, pessoas que ali dentro do jogo você torce. Vamos fazer assim, ó. Eu quero dois nomes. Uma pessoa que vocês querem muito que ganhe e a pessoa que vocês acham que vai ganhar. E por quê? Vamos lá. Uma que a gente pode falar, Agnes. Ah, uma pessoa que eu quero muito que ganhe é o Vini. A gente teve muita afinidade ali de assunto mesmo, conversando. Ele parou na minha primeira bolha, né? Então, o Vini é um participante que eu gostaria muito que ganhasse. E o outro que vai ganhar, que é diferente o que você torce e o que vai ganhar, olha, eu acho que tá entre duas pessoas, mas eu vou falar Furacão. A Nossa, Furacão, gosto porque você não sabonetou. Você não falou, eu quero falar o nome de todos os participantes. É isso mesmo. a Furacão, ela tem um magnetismo, assim, ela tem um carisma natural que eu acho que faz com que ela ganhe bastante torcida. E ela é muito engajada, assim, nas redes, sabe? Ela tem uma fanbase sólida. Então, eu acho que o prêmio agora tá na mão dela. Mas você acha que é que bom ou tanto faz? Olha, eu ficaria muito mais feliz se o Vini ganhasse. Mas eu acho que se a Furacão ganhasse, estaria em boas mãos também. Muito bem. Lucas, vamos lá. Bom, Uma pessoa que você quer muito que ganhe e a pessoa que você acha que vai ganhar. eu acho que quem merece ganhar, né, na minha opinião, tá? É a Estrela, né? Uma pessoa incrível aí. Então, a Estrela me apoiou em vários momentos, né? Não foi na onda das pessoas. Então, é uma pessoa incrível, assim. Eu acho que merece ganhar, sim. Uma pessoa que tem personalidade, uma pessoa que tem a sua própria opinião, não vai na onda das pessoas. Então, quando eu estava ali sendo alvo, atacado, né? A Estrela poderia aproveitar esse momento e ir na onda das pessoas e não foi, né? Então, eu tive o apoio, o entendimento e é uma pessoa, assim, que eu quero que ganhe. E quem é a pessoa que você acha que vai ganhar? Não que você quer, a que você acha. Então, eu acho que quem vai ganhar, né, eu vou pela mesma opinião. É minha opinião, tá? E eu concordo com a Agnes. Eu acho que a Furacão, ela tem carisma, né? É uma pessoa aí que conseguiu conquistar, né? Muitas pessoas aí, eu acho que tem possibilidades de ganhar, né? Porém, né? Contudo, porém, é uma pessoa assim que eu acho que viu, né? Ficou em cima do muro em alguns momentos, porque viu eu passando aí, ou outras pessoas, né? Passando por algumas injustiças ou algumas coisas que não é verdade, e ela apoiou isso, né? Então, eu com a minha verdade, quando eu vejo alguém sofrendo alguma injustiça ou passando por alguma coisa, eu luto por essa pessoa que está passando, né? Porque eu tenho muita empatia pelas pessoas. Então, por mais que eu acho que ela vai ganhar pelo carisma, mas é uma pessoa que tinha que, eu acho que melhorar nesse ponto, sabe? De não ir na onda das pessoas. Eu acredito que ela vai na onda das pessoas, de fazer as pessoas ali que estão numa fragilidade de alvo, né? Eu acho que tem que melhorar nesse sentido, Você mas acha, então, que furacão é uma pessoa que cala e consente? 100%. Em muitos momentos eu pedi, né? Porque eu fui uma pessoa legal com as pessoas, entendeu? Eu fui receptivo, eu tentei me aproximar das pessoas, né? Eu E nunca. ela foi uma. Peraí, deixa eu perguntar aqui, Agnes. Ele foi essa pessoa que ele tá falando que foi? Olha, comigo ele foi. Então tá bom. Continua, Lucas. Ufa, olha. Então, eu tentei me aproximar muito da Furacão, né? E eu vi que ela estava em cima do muro,
Então, eu não tive respostas assim, e eu tentei me aliar a ela, né? Ou pelo menos uma amizade ou algo do tipo, e eu percebi que ela estava muito em cima do muro, né? Eu não sei se pelo fato aí de eu ser alvo, ela não quis uma aproximação ou algo do tipo, só que ela não fez isso comigo, ela fez isso com outras pessoas, né? Apoiou aí o Glaucio, que fez uma coisa muito errada, né? Então, no início, o Glaucio fez uma aliança com todo mundo, né? Aí só foi o Glaucio mudar de bolha, e aí ele começou a atacar as pessoas que ele tinha feito aliança, e a Furacão apoiou isso. Então, ela teve atitudes assim que eu não concordei, que eu não achei legal, né? Mas enfim, eu acho que pelo carisma, né, eu acho que vai conquistar mais pessoas ainda e tem chance de ganhar. Embora E tenha você atitudes acha que eu não concordei. que ainda bem ou tanto faz? Por mim, sendo sincero, tanto faz, porque para mim, ela foi tanto faz, entendeu? Então, em muitos momentos aí que eu precisei de apoio, de ajuda e de aliança, eu não tive essa ajuda, então fizeram comigo tanto faz, então por mim tanto faz. Então, eu acredito assim, que vai ganhar, né? Mas por mim, e é merecido, eu acho que a Furacão merece, porque é uma pessoa assim que se esforça, né? É uma pessoa assim que tá dando o seu melhor, né? Tá fazendo o seu melhor aí para se entregar no game. Eu também estava fazendo, né? E eu acredito que merece ganhar sim, mas por mim, por essa questão de não ter me dado o apoio, ou pelo menos enfim, ter me ajudado de alguma forma, como não fez isso com outras pessoas, por mim, tanto faz. É que ela foi uma, como que fala? Uma discípula rebelde. Ela não seguiu a Uhum. monarquia, ela fugiu dos parâmetros. Mas, assim, Exatamente. é muito bom ter vocês aqui e a gente ter tocado nesse assunto, porque eu falo, eu assisto a Bolha, tá? E teve uma Uhum. situação, um começo de uma briga entre vocês dois. Que a Sim, Agnes falou uma coisa, o Lucas entendeu errado, daí a Agnes se justificou, e daí o Lucas foi e pediu desculpa, Uhum. o que é digno de um rei. Ele tinha me entendido errado, né? exatamente. Então, mas é legal quando as pessoas reconhecem os erros, né? Tipo, errei, fui moleque, tudo bem, me desculpa. Exatamente. Exatamente. E eu Eu sei. recebi uma lapada assim de graça. Falei, oxe, que E o Lucas até falou nesse episódio, eu vejo que hoje, conversando um pouco mais com vocês, porque o que a gente vê lá é diferente de estar aqui nesse papo. É que Exatamente. realmente é um escudo, porque ele era muito atacado o tempo todo. Então, Exatamente. então eu acho que ali foi um negocinho para tipo, opa, não vem não que se vier eu já piso na barata. é. Ele estava Foi, muito reativo. foi exatamente Depois isso. ele entendeu, né? É, Foi por isso exatamente que isso. você não fez nada. Você Não, me... não, eu tava muito frágil no momento, eu tava sendo muito alvo, muito atacado. Então, quando a Agnes falou isso, eu achei que eu tinha entendido que era um ataque, né? Então, eu precisei me posicionar, né, em relação a isso. E aí depois eu vi que ela falou assim, não é bem assim. Aí eu falei assim, fiz merda. Aí eu fui e falei, não, Agnes, desculpa, me posicionei em relação a isso porque eu estava ali sendo muito atacado. E eu realmente foi um escudo, gente. No início, as pessoas estavam me atacando e eu estava muito tranquilo em relação a isso. Eu pensei assim, não, as pessoas não vão me ver dessa forma. Mas aí, quando eu vi que tinha uma galera e as pessoas comprando, né, essas narrativas que as pessoas estavam criando, eu falei assim, eu preciso me posicionar mais, eu preciso entrar mais no game, né, e vestir a minha armadura. E aí foi que, conforme as pessoas iam me atacando, eu ia revidando esses ataques, né? Então, para mostrar ali que eu não tô concordando com o que as pessoas estão falando. Eu queria fazer uma pergunta para os dois, diferente do que eu fiz para todos. Essa pergunta eu não fiz para ninguém, mas eu acho que nesse ponto do jogo, que a gente já está indo mais para a reta final, é interessante ter essa percepção de quem estava dentro do jogo. Quem do jogo vocês acham que mudou conforme o barco?
que estava agindo de uma forma, que foi vendo a reação ali do chat, foi mudando, que ia para o lado de quem estava sendo mais bem quisto, que você acha que tentou se beneficiar ali, que foi indo pela correnteza? Ai, tem vários. Tem... Tem Um vários. Ó, nome, Lucas, um Pensando. nome. ó, Aí o vamos fazer assim, Cova, vamos tornar isso interessante. Como tá na final, vamos botar todo mundo na fogueira. 3 nomes de cada. o Cova, ele é isso eu falo com toda a propriedade, tá? O Cova, ele não tem personalidade, na minha visão, na minha opinião. Ele não tem opinião, o Kova. Ele é um tipo de pessoa assim que as pessoas não veem isso, mas ele some no game, ele some real. Tipo, ele não aparece no game e ele vai pela onda das pessoas, né? Então, quem tá sendo alvo, aí ele vai lá, levanta uma crítica, fala mal dessa pessoa, né? Faz algo que vai gerar polêmica. Mas para mim, ele é um personagem assim muito sem graça, né? E eu não acredito que só o personagem, né? Na minha opinião, ele é uma pessoa assim muito chata. E eu não sei como que as pessoas conseguem concordar, né, com o game dele, mas eu acredito que ele vai na onda das pessoas. E pode falar, Agnes, uma pessoa que depois eu falo outra. Eu Deixa eu pensar pensei aqui. na Estrela, que ela vai conforme a maré. Eu percebi isso nela ali quando houve esse ataque ali ao reizinho. É, mas eu até acho que isso é válido, né? Isso é até um jogo inteligente, né? Você. Veja, né? Se é bom, nem saber. Estratégia, estratégia. É. Dentro das quatro. Se tiver dentro das 4 linhas, tá valendo. Lucas, O, A Rebeca Conce também, uma pessoa também que sumida do game, né? Aí quando aparece, quer falar de carisma, quer falar ela fala que outras pessoas é planta, né? Mas ela é uma planta, né? Vai pela onda das pessoas. Então, é natural, né? As pessoas irem de acordo com como o game está funcionando, né? Então, se uma pessoa está sendo feita de alvo, é mais conveniente você ir junto, né? E tá tudo bem em relação a isso, mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não apontar, né, algumas coisas nas pessoas no qual a gente não está fazendo melhor. Então, eu vi aí que eu era apontado como, em poucos momentos aí, sem carisma, ou planta, né, pela Rebeca Conce, mas ela é uma pessoa, assim, que não tem carisma, uma pessoa que não aparece muito no game, né, e vai na onda das pessoas. O Glaucio também, né? O Glaucio, ele tem essas mesmas características, né? É uma pessoa assim que não joga limpo, não joga com verdade, porque ele se alia às pessoas por conveniência, né? E no momento de fragilidade ele ataca essa pessoa. Então o Glaucio ele fez aliança comigo no início. E aí quando eu ia, né? E falava assim, olha gente, mas vamos jogar junto. A gente não combinou dessa forma, né? Aí eu era vítima, né? A bolha rosa não existe mais, sabe? Mas não, eu acho que a gente tem que ter verdade e convicção nas nossas palavras. Se eles criaram aliança, né, eles arquem com as consequências disso. Então, o Glaucio, eu vi que em alguns momentos ele não jogou com verdade, não jogou limpo, né? E é isso. Eu acredito que falta um pouco mais de verdade, assim, sabe? Eu ia contra as pessoas, né, quando ela fazia algo de errado, ou quando ela falava algo que não foi legal. Então, eu falava assim, olha, eu não gostei disso, vou pontuar em relação a isso, né? E eu não atacava uma pessoa, assim, para fazer ela de alvo ou para ir contra ela, não. E o Glaucio também foi junto com a maré aí, ó. Dá para pegar uma prancha e surfar na maré, porque Eu posso fazer uma pergunta pro reizinho? pode fazer sim. pode, Agnes. Eu só queria que antes você falasse suas 2 outras pessoas, só pra gente não fugir desse contexto. Daí depois eu quero a pergunta, porque até eu tô curiosa agora. Vamos lá. Olha, eu acho que o Vini também faz isso, de andar conforme a maré. Ah, cara, mas eu não acho isso um jogo sujo, sabe? Um jogo que não é válido. É uma estratégia, né? Eu acho que tem. Não, a gente só tá perguntando aqui se é sujo ou não, o público que decide. Porque ali a gente tá lutando para nossa sobrevivência, né? Então, assim, a nossa prioridade é a permanência no jogo. Então, eu já vi isso do Vini.
E eu acho que a Rebeca não faz isso, Reizinho. Eu acho que talvez o Iron também. Ele. Só pontuando só, eu acredito assim que a nossa visão ela muda de acordo com aquilo que, pela nossa experiência, né? Então Uhum, eu acredito que você não tem essa visão, né? Porque talvez eles não fizeram isso com você, mas, por exemplo, às vezes entendi. eu acordava, né? E quando eu ia olhar lá, aí tava lá o Vinícius falando mal de mim, Rebeca falando mal de mim. Se vocês analisar, não partia de mim eu falar mal deles, porque não é da minha personalidade ou do meu caráter entrar aqui e falar assim, olha, gente, essa pessoa aqui, e falar, não, só que eles faziam isso comigo, né? E aí eu ficava assim, gente, mas o que que eu fiz para eles poderem me atacar dessa forma? E para eles narrar essas coisas. Então, a minha perspectiva, a minha visão em relação a isso, eu acredito que eles eram assim porque eles faziam isso comigo. Tanto o Vini quanto a Rebeca Ponce, em muitos momentos eu mal acordava e eles já estavam ali falando mal de mim. E aí eu ia lá e me posicionava em relação a eles. Não, não é assim que vocês, não é dessa forma e vocês são tanto quanto o que vocês acham que outras pessoas são. Então eu acredito que essa questão muda de conforme a experiência, né? Conforme tem, acho que muitas questões em relação a isso. É que eu acho que a opinião é única e individual dos dois. Cada um Sim. Uhum. acha uma coisa. Agnes, a pergunta, tô curiosa. Que eu sou Vamos lá. Tô fofoqueira. curioso. Ô, Príncipe, Oi. eu notei que quando o Glaucio te apontou naquela hora do pombo, ele pegou ali um papel de traidor da bolha, bolha Sim, rosa. Rosa. Então, Sim. mas depois das conversas ali, da convivência, eu percebi que aquele pensamento que ele tinha talvez fosse de mais pessoas, da Rebecca Locke, do, do Iron, da Furacão. E eu queria te perguntar se você se sentia bem quisto ali, querido na bolha rosa, porque parece que a única que te defendia ali era a Mel. E eles só Exatamente. estavam esperando a bolha acabar para se virar contra você. Exatamente. Como era a sua convivência com a bolha rosa? Você se sentia acolhido mesmo? Eu vou ser bem sincero, né? Eu acredito que outras pessoas se sentiram como eu, né? Então, em alguns momentos eu vi outros participantes de outras bolhas dizendo que, eu converso com eles, eles não respondem. Eu me sinto ignorado. Eu acho que, assim, muitos de nós se sentiu assim, né? Eu acho que isso foi algo natural. Tanto é que eu ouvi outras pessoas comentando em relação a isso. Naquele momento da bolha rosa, né, eu não sei se eu me senti acolhido, né, em alguns momentos sim, em muitos momentos não, né, mas eu tentei, né, eu tinha consciência do que estava acontecendo, embora eu não, eu acredito que assim, para o público passou uma visão de que a gente estava tudo bem alinhado, estava tudo bem, né, mas em alguns momentos eu senti que eu não fui acolhido, né? E tá tudo bem em relação a isso. Eu tinha duas alternativas no momento, né? Ou eu me reservar, me privar, né? Ou eu fingir que nada tá acontecendo, colocar um sorriso no rosto e, gente, tá tudo bem, nós somos aqui melhores amigos, nós somos. E foi o que eu fiz, né? Então, para tentar passar pro público de que estava tudo bem, né? Mas realmente, em muitos momentos eu não me senti acolhido, eu sabia que no momento de vulnerabilidade eu ia ser alvo, né? Eu tinha essa consciência, mas eu não me incomodei porque eu me incomodei com o Glaucio porque foi uma pessoa que verbalizou, né, uma aliança e logo em seguida, no momento de vulnerabilidade, ele atacou. Então ele falou coisas ali na hora do pombo que não era verdade, né? Então ele falou, pelo que eu me lembro, ele falou assim que eu não tinha carisma, de que eu não ia muito, eu não ia, enfim, chegar até a final, algo assim do tipo. Eu não me recordo.
E eu falei assim, caramba, até ontem ele tava tipo, gente, aqui a gente é uma aliança, sabe? Falando coisas boas de todo mundo e dos outros participantes, naquele tempo eu não vi muito isso, sabe? Eu não vi esses ataques, então por isso eu não me incomodei. Mas eu comecei a me posicionar quando eu comecei a ver esses ataques, né? Então quando eu vi ali que a Furacão, ela tava... é, a Furacão era uma pessoa assim que ela não demonstrava ali que ela estava contra alguns participantes, mas ela ficava em cima do muro, né? Ela apoiava algumas coisas que era errado. Então, a partir do momento que ela começou a apoiar o Glaucio, né? Ela levantou uma torcida contra mim. Então, a partir do momento que ela começou a fazer isso, eu comecei a enxergar, né? De que aquilo que eles prometeram não era verdade. Então, Então, assim, é a partir nesse momento que eu acho que você errou e foi muito moleque, Lucas. Porque você Aham. deveria ser ardiloso, você deveria tacar tudo isso no ventilador, você não deveria ter guardado para você, ter feito a boa vizinhança de, ai, gente, tá tudo bem, eu estou sendo apunhalado, mas eu estou ok. Não, eu tinha que ter falado. Será que eu Mas acho o que é K, isso? Glaucio, eu acho que é, é isso. Eu acho mas que é isso. o K é E- porque assim, ó, Então, assim, a gente se mostra, olha só, sim, sim, vamos, sim. vamos dar Concordo com aulas, você, tá? concordo. Vamos dar Uhum. aulas. A gente mostra que a gente é coitado, mostrando que o povo faz com a gente. Não é Uhum. esse negócio de tipo, ah, eu sou a Juliette, porque todo mundo não tá. Ninguém tava te Uhum. perseguindo, Lucas. Mentira, podia estar, entendeu? Mas você não tinha que ter trago essa narrativa de, ah, tá todo mundo me perseguindo. Meu, você parece um menininho de condomínio, cara. Se Eu coloca criei, ela. eu, eu criei, até nisso foi uma estratégia, né? Essa narrativa, porque eu não me sinto vítima, sabe? Mas eu criei essa narrativa para o público tentar comprar, você entendeu? Porque como eu estava ali sendo muito alvo e muito atacado, isso foi uma estratégia para mim tentar me livrar e para mim tentar reverter isso, sabe? Eu pelo menos Comprou da tentei. forma errada, porque se expusesse tudo que fizeram, era mais fácil a galera entender do que você falando o tempo todo. Sim, em relação a se posicionar, eu me posicionei, né? A Agnes talvez tenha visto isso, né? Porque ela estava dentro dos bastidores. Eu fiz isso o tempo todo, mas como a galera fala muita coisa, né? A galera fala muita coisa. A Agnes, ela pode concordar isso comigo. Como tem muita coisa para poder falar, né? Então eu acredito que coisas que eu falei não foram mostradas assim, né? Porque é muita coisa que a gente fala. Às vezes a gente acordava de manhã e tinha muita gente falando de muitos assuntos, né? Mas eu me posicionei, né? A Agnes, ela viu que eu me posicionei em relação a todas as pessoas. Cheguei no Glaucio, falei, olha, Glaucio, não concordo com isso, com a Rebeca Conce, com a Furacão, né? Me posicionei com a Furacão, falei, olha, não estou concordando com você de você estar levantando uma torcida contra mim, né? Você tem que estar levantando uma torcida contra alguém que está fazendo algo de errado no game, né? Contra alguém que não está se amostrando, com alguém que é planta, né? Com o Cova, me posicionei várias vezes, né? Falei, olha, Cova, não concordo com o que você pensa. Com todas as pessoas eu me posicionei. É porque como a galera fala muita coisa, né? Tem muito. Eu acredito que isso não foi muito mostrado. Mas eu acho que seu posicionamento tinha que vir com o público de uma forma estratégica. Mas ok, já foi, já tá aqui fora. Já estouraram a bolha. Você já tá um É, detergente derretido, então não tem mais o que fazer. exatamente, Agora, exatamente. aqui, ó, a pergunta que eu mais amo fazer. Para quem vai seu parabéns logo adoro. A pessoa que não tem que ganhar esse reality. A pessoa que você quer que seja destituída desse planeta. Pode começar, Agnes. Ixi, sempre joga pra mim, né, Reizinho? Quer começar? Eu falo, então. Pode ser o Ordem alfabética, mulheres primeiro, tudo te lasca, Agnes. Pois é. O Cova, gente, o Cova, tipo assim, eu não sei o que que ele tá entregando, sabe? Porque falar mal das pessoas é fácil. Acordar e falar, olha, essa pessoa, ir no chat GPT, né, criar um enredo, uma narração sobre alguém é fácil. Eu podia, em muitos momentos, ter feito isso, né? Então eu acho ele um personagem sem graça, né? Uma pessoa, eu não acho que ele é só personagem, né? Eu acho que isso vem dele, né? Eu acho ele uma pessoa chata, assim, sabe? Uma pessoa assim que fica utilizando para falar mal das pessoas, para ganhar hype, para ganhar mídia,
Você entendeu? Só que as pessoas vão enxergar isso em relação a ele, que ele não é essa pessoa legal que ele se demonstra ser, né? E ele tá achando que ele vai muito longe nisso, ele não vai. E é isso. Eu só desejo para ele, né, que ele melhore assim como ser humano, como pessoa e seja uma pessoa mais legal com as pessoas. Agnes, Gente, o parabéns, nota dó, vai para o Glaucio. Gente, eita! Polêmica. ai, eu não aguento, porque ele é bom em tudo, gente. Esse cara é bom em tudo. Eu não quero que ele ganhe. Ele tentou tá fazendo um casalzinho com a Pamela. Olha só. Ele é bom de prova. Ele tem amigo bonito também, fica Ana, biscoitando lá no Instagram. Agnes, sem pipocar, Agnes. É o Glaucio mesmo. Não é pipocando, não. Eu não quero. Porque ele é bom e ele não merece ganhar. Porque dá ódio, dá raiva. Ai, gente. Ó, eu queria aproveitar esse meu momento no chat, musiquinha triste. Não é triste, não. É musiquinha de amor, tá? Eu mencionei o Douglas aqui. Só que eu sei, se eu não mencionar uma galera, o chat vai me matar. Então, Nuno, Mariana, Júlio, Henry, Jennifer, Marcel, depósito do Glaucio. Gente, e o chat inteiro em si, que sempre tá acompanhando a gente. Um beijo pra vocês. É uma galera muito querida, tá, gente? Uma galera que tá com a gente desde o ano passado. Então, a gente já tem essa coletividade com a galera. E eu quero aqui, em 10 segundos, considerações finais sobre o jogo. Em 10 segundos. Agnes Valeno. Ai, foi muito bom ter ficado até a final. Achei que até a reta final do jogo, né? Acho que. Ah, já passou os 10 segundos. Já passou, foi com Deus. Lucas. Gente, eu só tenho a agradecer, estou muito feliz, foi uma experiência incrível, né? Eu só tenho a agradecer, gente. Eu participei do melhor e do maior reality online que existe, você entendeu? Estou Lucas, realizado. eu também, obrigada. Eu tive que me preparar antes. Posso só falar uma última coisa? Rapidinho, posso falar? Última coisa que eu vou falar. Eu só queria agradecer a todos os meus amigos que me apoiaram e me ajudaram nesses momentos, né? Eu fico muito feliz de ter eles. Que foi o Richard, a Thaís, a Natália, a Melody, todos os meus amigos, sabe, que me ajudaram. Para mim foi muito importante, né? Eles me deram bastante força, eu só tenho a agradecer a eles só. Agnes, agradeço também, porque se eu deixei um, E o tem que Carlos deixar o também. outro. É síndrome de mãe de três, tá? Um faz, o outro também tem que fazer. Então, beijinho para minha mãe, para minha irmã, para meu pai, que foram essenciais para minha caminhada aqui até a bolha. Me apoiaram muito, demais, demais, demais. E para minha psicóloga, Sasha, que me aguentou durante essas semanas de confinamento digital. E também a minha participação é dedicada para ela também. Beijo. Olha, a filha da Xuxa fazendo história na bolha. Ai, gente, é isso. Eu queria muito agradecer vocês. Dizer que foi uma delícia esse papo. Eu realmente gostei muito. Queria ver mais de vocês no jogo, mas infelizmente não deu. E o jogo, uma hora ia acabar, é isso mesmo. Mas eu conto com o sucesso de todos. Obrigado. E é isso. Um beijo para vocês. Muito obrigado. Beijinho, Obrigado, adorei viu? conversar com você. Tchau, Agnes. Obrigado. Tchau. Tchau, Cá. Do seu mundinho, vamos fazer um novo caminho. Descobrir o que há de real fora do mundo digital. Ei, eu te desafio.